Nova York, 1924. Imaginem a cena. Catarina chega ao consultório de Florence Scovel Shinn. Ela está completamente arrasada. Faz 3 anos que ela se dedica de corpo e alma à lei da atração. Mentaliza, faz afirmações, busca a prosperidade com unhas e dentes. Segue todo o ensinamento que encontra. E o resultado? Nada. Absolutamente nada se manifesta. Para piorar, sua situação financeira só faz ladeira abaixo. Com os olhos marejados, ela encara Florence e faz a pergunta que ecoa em sua mente. A mesma que Florence já ouviu inúmeras vezes. Por que comigo não funciona? Florence, com sua sabedoria ancestral, não se apressa em responder. Em vez disso, lança uma pergunta que, à primeira vista, soa um tanto inusitada, quase fora de contexto. Quando você manifesta algo, quando você agradece, Catarina demonstra clara confusão. Como assim quando eu agradeço? Questiona. Eu agradeço quando chega. É óbvio. Quando recebo o dinheiro, quando a oportunidade aparece, quando a graça se manifesta, aí sim, eu agradeço. Antes disso, não faria sentido. Seria mentira, concorda? E ali jazia o problema. Ali se escondia o erro que bloqueava Catarina há 3 longos anos. Ali residia o mesmo equívoco que impede 83% das pessoas de manifestarem seus desejos. Florence a encara profundamente nos olhos e profere algo que mudaria tudo. Você está agradecendo na ordem errada. E gratidão na ordem errada não é gratidão. É apenas educação. Não tem poder espiritual algum. Catarina permanece sem entender. Ordem errada? Como assim? Florence então compartilha um segredo. Algo que estava escrito em suas anotações pessoais desde 1918. Uma descoberta acidental que ela havia testado em 127 pessoas ao longo de 6 anos. Todas, sem exceção, experimentaram mudanças significativas em seus resultados, ao corrigirem a ordem da gratidão. O segredo é este. Você não agradece depois de receber. Você agradece antes. Você agradece como se já tivesse recebido. Você agradece no presente, não no futuro. Porque a gratidão antecipada cria a vibração do recebimento. E a vibração do recebimento magnetiza o que você tanto quer. Gratidão posterior. Gratidão após receber. Não tem poder de manifestação. É apenas cortesia. É apenas uma resposta a algo que já aconteceu. Não cria nada. Não atrai nada. Apenas reconhece. Catarina deixou aquela sessão com uma instrução simples. Durante 7 dias, todas as manhãs, ela deveria sentar, fechar os olhos e agradecer pelas manifestações que ainda não haviam chegado, como se já tivessem chegado, com a emoção de quem já recebeu, com a certeza de quem já tem. Não mentalizar, não afirmar, apenas agradecer. 7 dias depois, Catarina retornou. Ela estava diferente, mais leve, mais confiante. E tinha uma história extraordinária para contar. No 3º dia de gratidão antecipada, ela recebeu uma ligação. Era de uma amiga que não via há 2 anos. A amiga estava abrindo um negócio e precisava de alguém para gerenciar a parte financeira. Ela se lembrou de Catarina. O salário? 3 vezes o que Catarina ganhava antes de perder o emprego. Catarina aceitou. Começou no dia seguinte. E 1 semana depois, já estava recebendo o adiantamento do 1º mês. Ela olhou para Florence e disse: Eu passei 3 anos tentando manifestar. E em 7 dias de gratidão antecipada, o universo entregou. Como é possível? Florence sorriu. Porque gratidão antecipada não é técnica. É fé concreta. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você está declarando para o subconsciente:
para o universo, para Deus, que você tem certeza absoluta de que vai receber. E a certeza cria, a dúvida bloqueia. Você passou 3 anos mentalizando com dúvida, afirmando com dúvida. E dúvida é fé invertida. Atrai o oposto. Mas quando você agradece antes, você não tem como duvidar, porque agradecer exige certeza. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não entende. Gratidão antecipada não é fingimento. Não é você forçando uma emoção que não sente. É você acessando a emoção do recebimento antes do recebimento físico acontecer. É você se colocando na frequência vibracional de quem já tem, mesmo que fisicamente ainda não tenha. E quando você vibra na frequência de quem já tem, o universo precisa entregar. Porque o universo responde à vibração, não à realidade física. Deixa eu te explicar isso de outro jeito. Quando você quer algo e ainda não tem, qual é a sua vibração? É de falta, é de desejo, é de carência. Você está vibrando. Eu não tenho. Eu preciso. Eu quero. Essa vibração atrai mais falta, mais necessidade, mais carência. Você está preso em um loop. Quanto mais você quer, mais você sente falta, mais você manifesta a falta. Mas quando você agradece antes de receber, você quebra o loop. Porque gratidão é a vibração da plenitude. Quando você agradece, você está vibrando: eu já tenho, eu já recebi, eu estou satisfeito. E essa vibração atrai realização, atrai manifestação, atrai entrega. Você sai da frequência de falta e entra na frequência de abundância. E na frequência de abundância, as coisas fluem. Florence descobriu isso em 1918. Ela mesma estava passando por um aperto financeiro. Tinha contas atrasadas, credores cobrando e nenhuma perspectiva de dinheiro chegando. Ela mentalizava, afirmava, mas nada mudava. Até que uma noite, lendo a Bíblia, ela encontrou uma frase que mudou tudo. A frase estava em Marcos 11:24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes, não crede que recebereis. Recebestes. Passado, já aconteceu. Florence leu aquilo 3 vezes, e então entendeu. O segredo não estava em acreditar que vai receber no futuro. O segredo estava em acreditar que já recebeu no presente. Fé no passado, não no futuro. Porque fé no futuro ainda carrega dúvida. Você acredita que vai receber, mas não tem certeza. Mas quando você acredita que já recebeu, não há espaço para dúvida. Você sabe, você tem certeza. Você está na vibração de quem tem. Na manhã seguinte, Florence fez algo radical. Ela sentou, fechou os olhos e começou a agradecer. Eu agradeço pelo dinheiro que já chegou. Eu agradeço pelas contas que já foram pagas. Eu agradeço pela abundância que já está fluindo na minha vida. Ela não disse, vai chegar. Vai ser pago, vai fluir. Ela disse, já, presente, consumado. E enquanto ela agradecia, algo estranho aconteceu. Ela começou a sentir a emoção, começou a sentir alívio, começou a sentir paz, começou a sentir gratidão real, genuína, não forçada. Porque a mente subconsciente não distingue imaginação de realidade. Quando você imagina com emoção forte o suficiente, o subconsciente aceita como verdade. E quando o subconsciente aceita como verdade, ele reconfigura sua vibração energética. E quando sua vibração muda, sua realidade muda. 3 dias depois, Florence recebeu um pagamento que estava atrasado há 4 meses. No mesmo dia, uma cliente nova apareceu, pedindo uma sessão de consultoria e pagando adiantado.
No final da semana, todas as contas estavam pagas. Florence ficou impressionada, mas ela não parou. Ela continuou agradecendo antecipadamente todos os dias. E as manifestações continuaram, vindo. Mas Florence era uma cientista espiritual. Ela não confiava apenas na própria experiência. Ela precisava testar. Então, entre 1918 e 1924, ela ensinou a técnica da gratidão antecipada para 127 pessoas. Pessoas com diferentes problemas. Algumas precisavam de dinheiro, outras de saúde, outras de relacionamentos, outras de oportunidades profissionais. Florence ensinou a mesma técnica para todas. Agradeça antes de receber. Agradeça como se já tivesse. Agradeça no presente. E todas as 127 pessoas manifestaram. Algumas em poucos dias, outras em poucas semanas, mas todas manifestaram. A taxa de sucesso foi de 100%, nenhuma exceção. E foi aí que Florence entendeu. Gratidão antecipada não é apenas uma técnica poderosa. É a técnica mais poderosa, porque ela corta o problema pela raiz. Ela elimina a dúvida. Ela instala certeza. E certeza é o combustível da manifestação. Mas tem um detalhe importante. Gratidão antecipada. Só funciona se for genuína. Se você está agradecendo de forma mecânica, repetindo palavras vazias, sem sentir nada. O subconsciente não aceita. Você precisa sentir a gratidão. Você precisa acessar a emoção de recebimento. E para fazer isso, você precisa usar a imaginação sensorial. Deixa eu te explicar. Quando você vai agradecer antecipadamente por algo que ainda não chegou, você não pode só dizer obrigado e pronto. Você precisa fechar os olhos e imaginar a cena de recebimento. Imaginar com detalhes. Se você está agradecendo pelo dinheiro que ainda não chegou, imagine a cena de você olhando a conta bancária e vendo o valor lá. Imagine a sensação de alívio. Imagine o sorriso no rosto. Imagine a respiração profunda de gratidão. Imagine tudo. E então, agradeça. Agradeça pela cena que você acabou de imaginar. Agradeça como se fosse real. Porque para o subconsciente, é real. Florence ensinou isso para uma mulher chamada Beatriz. Beatriz precisava vender uma propriedade que estava parada há 2 anos. Ela já havia tentado mentalização, afirmações. Nada funcionava. Florence ensinou gratidão antecipada para ela. Mas Beatriz fez o erro que muitos fazem. Ela agradeceu de forma genérica. Obrigada porque a propriedade vai ser vendida. Florence percebeu e corrigiu. Não. Agradeça pela cena específica. Imagine o momento exato da venda. O comprador assinando o contrato. Você recebendo o pagamento. A sensação de alívio. A certeza de que está consumado. E agradeça por essa cena. Beatriz refez. Ela fechou os olhos. Imaginou o momento da venda em detalhes. Viu o comprador entrando. Viu o contrato na mesa. Viu a assinatura. Viu o dinheiro sendo transferido. E então agradeceu. Obrigada porque a venda aconteceu. Obrigada porque recebi o pagamento. Obrigada porque está consumado. Ela sentiu a emoção. Sentiu o alívio. Sentiu a gratidão genuína. 5 dias depois, um comprador apareceu. Do nada. Ele havia visto a propriedade meses antes e não se interessou. Mas naquela semana, ele sentiu um impulso de voltar. Viu a propriedade novamente. E decidiu comprar. Pagamento à vista. Beatriz não conseguia acreditar. 2 anos esperando e 5 dias após gratidão antecipada genuína. Vendido. E aqui está a virada que poucas pessoas entendem. Gratidão antecipada. Não força o universo a entregar.
Gratidão antecipada coloca você na frequência de quem merece receber. Porque aqui está a verdade dura. A maioria das pessoas que não manifesta não é porque o universo está negando. É porque elas mesmas, subconscientemente, não se sentem dignas de receber. Elas pedem, mas no fundo não acreditam que merecem. E essa crença bloqueia tudo. Mas quando você agradece antes de receber, você está declarando ao subconsciente: eu mereço isso. Eu sou digno disso. Eu tenho direito a isso. Porque só quem se sente merecedor agradece antecipadamente. Quem não se sente merecedor, espera, duvida, questiona. Gratidão antecipada é o ato de merecimento mais poderoso que existe. Florence contou a história de um homem chamado Ricardo. Ricardo vinha de uma família pobre. Ele havia crescido ouvindo que dinheiro era difícil, que ser rico era coisa de sorte. E gente como ele não prosperava. Esse condicionamento estava gravado no subconsciente dele. Então, mesmo quando ele tentava manifestar, o subconsciente bloqueava. Porque, no fundo, ele não acreditava que merecia. Florence ensinou gratidão antecipada para ele. Mas Ricardo teve dificuldade. Toda vez que ele tentava agradecer pelo dinheiro que ainda não tinha chegado, ele sentia uma voz interna dizendo: você não merece isso. Você está mentindo. Você não vai receber. A voz do subconsciente condicionado. Florence então ensinou algo que ela chamava de limpeza de merecimento antes da gratidão. Funciona assim: antes de agradecer pelo que você quer, você agradece pelo que você já tem. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples, você agradece pelos olhos que enxergam, pelas pernas que andam, pelo ar que respira, pelo teto sobre a cabeça, pela comida no estômago. Você agradece até sentir a emoção genuína de gratidão. E quando a emoção de gratidão está ativada, aí sim você direciona para o que você quer manifestar. Ricardo fez isso. Durante 3 dias, ele agradeceu apenas pelo que já tinha. No 4º dia, a gratidão estava fluindo. Naturalmente, aí ele começou a agradecer pelo que ainda não tinha. E dessa vez, a voz do subconsciente não apareceu, porque ele havia reprogramado a vibração. Ele estava vibrando merecimento. 10 dias depois, Ricardo recebeu uma proposta de sociedade em um negócio. Ele não estava procurando. Ele não havia feito nada para isso. A proposta simplesmente apareceu, porque ele estava vibrando na frequência de quem merece receber. E quando você vibra merecimento, oportunidades te encontram. Agora, tem uma pergunta que sempre aparece, e eu preciso responder antes que apareça na sua mente. A pergunta é: se eu agradecer pelo que ainda não tenho, não estou mentindo? Não estou sendo falso? Não estou enganando a mim mesmo? E a resposta é não, porque gratidão antecipada não é mentira. É fé aplicada. Fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Isso está na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é ter certeza do que não se vê. E gratidão antecipada é a expressão máxima de fé. Você está agradecendo pelo que não vê, porque tem certeza de que vai ver. Não é mentira, é convicção espiritual. E aqui está o detalhe que Florence sempre destacava: gratidão antecipada. Não substitui ação. Você não pode agradecer e depois sentar esperando. Passivamente, você agradece e então age nas oportunidades que aparecem, porque o universo responde à gratidão com oportunidades. Mas você precisa pegar as oportunidades. Se você ignora, o fluxo para. Florence contou a história de uma mulher chamada Mariana.
Mariana agradeceu antecipadamente por um emprego melhor. 3 dias depois, uma amiga comentou, casualmente, sobre uma vaga aberta na empresa onde ela trabalhava. Mas Heloísa simplesmente ignorou. Ela achou que aquela oportunidade de emprego não era a resposta. Ela estava esperando algo maior, algo mais óbvio, algo que chegasse diretamente até ela, sem esforço algum. 2 semanas se passaram e nada aconteceu. Heloísa voltou para Florence, completamente frustrada. Por que não está funcionando comigo? E Florence fez a pergunta que mudou tudo. Alguma oportunidade surgiu e você a ignorou? Heloísa ficou em silêncio. E então, lembrou da amiga, da vaga, daquela conversa casual. Florence então explicou. O universo raramente entrega o pacote completo na sua porta. Ele entrega pistas, ele entrega pontes, ele entrega portas entreabertas. Mas você precisa atravessar. Se você ignora as pequenas portas, esperando uma porta gigante se abrir sozinha, você nunca entra. Heloísa voltou atrás. Procurou a amiga. Perguntou sobre a vaga. A vaga ainda estava aberta. Heloísa se candidatou e foi contratada. 6 meses depois, foi promovida. 1 ano depois, estava ganhando o dobro do salário anterior. Tudo porque ela aprendeu a reconhecer as pontes que o universo envia. E aqui está o protocolo completo de gratidão antecipada que Florence ensinava. Um protocolo de 7 dias para ativar uma manifestação acelerada. Dia 1, manhã. Assim que você acordar, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, sente-se em um lugar confortável, feche os olhos, respire fundo 3 vezes e comece a agradecer pelo que você já tem. 3 coisas simples. Eu agradeço por estar vivo. Eu agradeço por ter um corpo saudável. Eu agradeço por ter um teto sobre minha cabeça. Sinta a gratidão. Não force. Apenas observe a sensação de reconhecimento. Depois de sentir a gratidão pelo que você já tem, você vai para a gratidão antecipada. Escolha uma coisa que você quer manifestar. Apenas uma. Não faça lista. Foque em um desejo por vez. Imagine a cena do recebimento, com o máximo de detalhes possível. Se é dinheiro, imagine olhando sua conta bancária. Se é um relacionamento, imagine o momento do encontro. Se é saúde, imagine o exame mostrando que você está curado. Detalhe tudo. E então, agradeça. Eu agradeço porque isso já aconteceu. Eu agradeço porque já recebi. Eu agradeço porque está consumado. Fale em voz alta. A vibração sonora importa. E sinta. Sinta a emoção de quem já recebeu. Alívio, paz, alegria, gratidão. Se você não sentir nada, volte para a imaginação. Detalhe mais, até a emoção vir. Dia 1, noite, antes de dormir. Repita o protocolo. Gratidão pelo que já tem. Depois, gratidão antecipada pelo que você quer. Imaginação detalhada. Emoção genuína. Afirmação em voz alta. Dias 2 a 7. Repita o protocolo. Todas as manhãs. E todas as noites. Sempre a mesma manifestação. Sempre a mesma cena. Não mude no meio do caminho. Fidelidade à visualização. Durante os 7 dias, preste atenção em 3 coisas. Primeiro, sincronicidades. Conversas casuais que mencionam o tema. Pessoas que aparecem. Pensamentos repentinos. Todos são sinais de que o universo está alinhando a manifestação. Segundo, oportunidades. Pequenas portas que se abrem. Não descarte nada como insignificante. Investigue. Terceiro, resistência interna. Vozes de dúvida. Pensamentos de não merecimento.
quando aparecerem, não lute. Apenas observe. Agradeça pela consciência e volte para a gratidão. A gratidão dissolve a resistência. No 7º dia, você vai notar algo. Ou a manifestação já chegou. Ou você está em um estado de paz profunda sobre o assunto. Não há mais ansiedade. Não há mais desespero. Você sabe, no fundo da alma, que está vindo. E essa certeza tranquila é o sinal de que o subconsciente aceitou. E quando o subconsciente aceita, é só questão de tempo até a realidade física se ajustar. Florence ensinou esse protocolo de 7 dias para uma mulher chamada Dulce, em 1928. Dulce estava à beira do despejo. Tinha 3 dias para pagar o aluguel atrasado. E não tinha dinheiro. Ela procurou Florence desesperada. Florence ensinou o protocolo de gratidão antecipada. Mas Florence alertou. Você tem 3 dias. O protocolo é de 7. Então você vai fazer intensivo. 3 vezes ao dia. Manhã, tarde, noite. E vai fazer com fé de ferro. Nada de dúvida. Nada de desespero. Só gratidão. Só certeza. Dulce fez. Na manhã do 1º dia, ela agradeceu pelo dinheiro do aluguel como se já estivesse na mão. À tarde, agradeceu novamente. À noite, novamente. No 2º dia, mesma coisa. E no 3º dia, na manhã do 3º dia, ela recebeu uma carta. Era de uma tia distante que ela não via há anos. A tia havia vendido uma propriedade e decidiu dividir uma parte do dinheiro com os sobrinhos. O valor? Exatamente o valor do aluguel atrasado. Mais um mês adiantado. Dulce não conseguia parar de chorar. Florence apenas sorriu e disse: o universo sempre responde. Sempre. Mas ele só responde quando você vibra. Certeza. Gratidão antecipada é a vibração de certeza. E certeza atrai milagres. Agora, tem um erro fatal que preciso te avisar. Um erro que anula completamente o poder da gratidão antecipada. O erro é agradecer. E depois reclamar. Você agradece de manhã pelo dinheiro que ainda não chegou. Mas à tarde reclama que não tem dinheiro. Você agradece à noite pela saúde. Mas de dia reclama das dores. Você está criando uma confusão vibratória no subconsciente. O subconsciente não sabe qual ordem obedecer. E quando há confusão, ele congela. Nada se manifesta. Florence chamava isso de sabotagem verbal. E ela dizia que 80% das pessoas que tentam manifestar estão sabotando verbalmente, sem perceber. Elas fazem a técnica certa, mas destroem o efeito com as palavras que usam durante o dia. Se você vai usar a gratidão antecipada, você precisa vigiar sua boca. Não reclame, não fale sobre falta, não fale sobre problema, fale sobre solução, fale sobre abundância, fale sobre gratidão. Suas palavras criam sua realidade. Escolha com sabedoria. Florence contou a história de um homem chamado Tadeu. Tadeu aprendeu a gratidão antecipada e começou a praticar com disciplina. Toda manhã, ele agradecia pelo sucesso do negócio dele, como se já tivesse acontecido. Ele fazia tudo certo. A visualização detalhada, a emoção genuína, a afirmação em voz alta. Mas à tarde, quando encontrava amigos, ele reclamava. Reclamava da economia, reclamava dos clientes difíceis, reclamava da concorrência. E toda vez que reclamava, ele desfazia o trabalho da manhã. 3 semanas se passaram e nada manifestou. Tadeu voltou para Florence frustrado. Por que não está funcionando comigo? E Florence perguntou: o que você fala durante o dia? Tadeu não entendeu a pergunta. Florence insistiu. Quando você está com outras pessoas, sobre o que você fala? Prosperidade ou falta?
gratidão ou reclamação. Tadeu ficou em silêncio. E então, percebeu. Ele estava se sabotando. Florence então deu uma instrução radical. Durante 7 dias, você não vai reclamar de nada. Nada. Se alguém perguntar como você está, você diz: estou ótimo, estou grato, estou abençoado. Se alguém começar a reclamar perto de você, você muda de assunto. Ou se afasta. Você vai proteger sua vibração, como se fosse a coisa mais sagrada da sua vida. Porque, na verdade, é. Ricardo aceitou o desafio. Os primeiros 2 dias foram bem difíceis. Ele teve que se controlar muito, morder a língua várias vezes. Mas no 3º dia, algo começou a mudar. Ele percebeu que estava se sentindo mais leve, mais otimista, mais confiante. E no 5º dia, ele recebeu uma ligação. Era um cliente antigo, que havia sumido há 1 ano. O cliente estava voltando e trazendo mais 3 indicações. Ricardo fechou a maior venda do trimestre. Ele voltou para Florence maravilhado. E Florence explicou: suas palavras são decretos. Cada palavra que sai da sua boca está criando a sua realidade. Se você decreta gratidão de manhã e decreta reclamação à tarde, você está criando realidades opostas. E quando há oposição, nada se move. Mas, quando você alinha tudo, pensamento, emoção, palavra, ação, tudo na mesma direção, você se torna uma força imparável de manifestação. E aqui está outro erro, que Florence via com frequência. Pessoas que fazem gratidão antecipada, mas com prazo. Elas agradecem e depois ficam contando os dias. Cadê? Já deveria ter chegado. Já passou 1 semana. Será que não vai funcionar? Essa ansiedade, essa cobrança de prazo. É falta de fé disfarçada. E falta de fé bloqueia. Florence ensinou gratidão antecipada para uma moça chamada Beatriz. Beatriz fez tudo certinho. Agradeceu. Sentiu a emoção. Decretou. Mas ela tinha uma crença. Manifestação deveria acontecer em 3 dias. Ela havia lido isso em algum lugar. Então, no 4º dia, quando nada havia acontecido, ela começou a duvidar. No 5º dia, a dúvida virou desespero. No 6º dia, ela desistiu. E no 7º dia, a manifestação chegou. Mas Beatriz já havia desistido. Ela não reconheceu a oportunidade quando apareceu. Ela deixou passar. Porque ela estava vibrando dúvida. Não gratidão. Florence explicou depois. O universo tem timing divino. Não é o seu timing. Não é o meu timing. É o timing perfeito. Quando você coloca prazo, você está tentando controlar Deus. E Deus não é controlado. Ele é confiado. Gratidão antecipada é confiança absoluta. É agradecer e soltar. É saber que vai chegar quando for o momento certo. E aqui está a técnica. E Florence ensinava para eliminar a ansiedade sobre timing. Ela chamava de decreto de entrega. Depois de fazer a gratidão antecipada, você fala em voz alta. Eu agradeço porque isso já está feito no mundo invisível. E vai se manifestar no mundo visível no timing divino perfeito. Eu confio, eu solto, eu sei que é meu e virá para mim. Esse decreto elimina a necessidade de controlar o quando. Você reconhece que o que é seu. E vai chegar. E aqui está o nível avançado de gratidão antecipada, que Florence ensinava apenas para quem já havia manifestado pelo menos uma vez. Ela chamava de gratidão multiplicada. Funciona assim. Depois que você manifesta algo usando gratidão antecipada, você agradece 2 vezes. Primeiro,
agradece pela manifestação que chegou. Segundo, agradece pela próxima manifestação que ainda vai chegar. Você mantém o fluxo de gratidão ativo, porque gratidão é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. E quanto mais forte fica, mais rápido você manifesta. Florence fazia gratidão multiplicada todos os dias, toda manhã. Ela agradecia pelas bênçãos que havia recebido no dia anterior. E imediatamente agradecia pelas bênçãos que ainda viriam naquele dia. Ela mantinha um fluxo constante de gratidão. E as manifestações vinham sem parar. Clientes, dinheiro, oportunidades, sincronicidades, tudo fluindo. Porque ela estava permanentemente na vibração de recebimento. E tem uma última coisa que Florence dizia sobre gratidão antecipada. Ela dizia que gratidão antecipada não é só uma técnica de manifestação. É um estilo de vida espiritual. Quando você aprende a agradecer antes de receber, você está aprendendo a confiar em Deus de forma absoluta. Você está dizendo: eu sei que você vai prover. Eu sei que você não me abandona. Eu sei que tudo o que é meu virá para mim no tempo certo. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que abre mares. Essa é a fé que ressuscita mortos. Gratidão antecipada é fé viva. Florence escreveu em seu diário, em 1935, 5 anos antes de partir. Se eu pudesse ensinar apenas uma coisa antes de deixar este mundo, seria gratidão antecipada. Porque quem domina a gratidão antecipada, domina a manifestação. E quem domina a manifestação, vive no céu na terra. Não há escassez, não há falta, não há luta. Apenas fluxo, apenas abundância, apenas graça. E você agora tem isso. Você tem o segredo que Catarina levou 3 anos para descobrir. Você tem o protocolo que transformou 127 vidas. Você tem a chave que abre todas as portas. Gratidão antecipada. Agradeça antes de receber. Agradeça como se já tivesse. Agradeça no presente. Mas eu não posso fazer por você. Só você pode dar esse passo. Amanhã de manhã, quando acordar, antes de fazer qualquer outra coisa. Sente, feche os olhos e agradeça. Agradeça pelo que você quer, como se já fosse seu. Sinta a emoção. Declare em voz alta. E observe o que acontece nos próximos 7 dias. Florence ensinou isso para 127 pessoas. Todas manifestaram. Você pode ser a 128ª, agora. Se o que você ouviu aqui teve valor. Se você sente que gratidão antecipada pode mudar sua vida, eu te convido a honrar esse conhecimento. Logo aqui embaixo, tem o botão Super Thanks. Esse botão não é só apoio ao canal. É você ativando a lei da circulação, que Florence ensinou. Quando você recebe conhecimento espiritual valioso e faz energia circular de volta, seja por contribuição, seja por comentário, seja por compartilhar, você está dizendo ao universo: eu valorizo o que recebi. Estou pronto para receber mais. Florence sempre dizia: conhecimento espiritual que não é honrado se evapora. Conhecimento espiritual que é honrado se multiplica. Então, se esse vídeo te deu clareza, se te deu esperança, se te deu um caminho, honre isso. Clique no Super Thanks. Não pelo valor em si, mas pelo que representa espiritualmente. E agora, nos comentários aqui embaixo, eu quero que você escreva uma coisa. Escreva: eu agradeço antes de receber. Isso não é só um comentário. É um decreto público. É você se comprometendo com a nova vibração. É você declarando que entendeu o segredo. Vai lá agora e escreve: eu agradeço antes de receber.
Porque a diferença entre quem transforma a vida e quem continua travado não é conhecimento, é aplicação, é decisão, é compromisso. Você conheceu Catarina, que manifestou em 7 dias após 3 anos travada. Você conheceu Margarida, que vendeu a propriedade em 5 dias após 2 anos de espera. Você conheceu Roberto, que recebeu sociedade em 10 dias após reprogramar merecimento. Você conheceu Doroteia, que recebeu o dinheiro exato em 3 dias de gratidão intensiva. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Elas ouviram sobre gratidão antecipada e aplicaram. Elas não se contentaram em apenas ouvir, nem em concordar passivamente. Elas abraçaram o protocolo de Florence Scovel Shinn e o colocaram em prática. E, meus amigos, a vida delas se transformou completamente. Você também pode trilhar este caminho. Na verdade, você vai trilhar. Porque sua presença aqui não é obra do acaso. Você foi conduzido a este conhecimento valioso. E agora que ele está em suas mãos, resta apenas uma pergunta crucial. O que você fará com ele? A gratidão antecipada. A chave mestra que Florence Scovel Shinn desvendou. A chave que abriu as portas para 127 vidas. A chave que agora reside em você. Use-a com fé inabalável. Use-a com emoção transbordante. Use-a com consistência implacável. E observe, testemunhe o universo inteiro conspirando ao seu favor, materializando tudo aquilo que você, com gratidão, já agradeceu antes mesmo de receber.